Há algo dentro de você que sabe que o tempo não é tão rígido quanto te ensinaram, que o passado não está enterrado, mas vivo, respirando nas memórias que ainda doem, nas repetições que você não entende, nos ciclos que voltam sempre que você pensa que se libertou. O que Thoth, o guardião do tempo e senhor da sabedoria, ensinava aos antigos sacerdotes do Egito era que o tempo não é uma linha, é uma espiral. E quando você aprende a se mover dentro dela, é possível tocar o que parecia perdido. Esse vídeo é um chamado para quem sente que algo dentro de si pede uma chance de reescrever o que ficou mal resolvido. E não se trata de mudar os fatos, mas a energia que os sustenta. Porque quando você muda a vibração com que um evento vive dentro de você, a sua linha do tempo começa a responder. Escreva nos comentários: eu escolho reescrever o que minha alma ainda carrega. Essa é a senha que ativa a sua presença consciente nesse caminho. E se você sente que Thoth te chamou até aqui, torne-se membro do canal agora e acesse as chaves que poucos conhecem. Há verdades que não são ensinadas, são despertadas. Clique em Seja Membro e entre na Biblioteca de Luz. O que Thoth revelava aos iniciados era simples e devastador. Nada do que existe está fora da mente universal. Tudo é um pensamento dentro do todo, e se o todo é mente, o tempo é apenas um pensamento sustentado pela consciência. Isso significa que o passado não é um ponto fixo, é um campo de energia. E quando você muda a forma como o observa, ele muda com você. Pense nas lembranças que mais pesam. Elas se tornaram como cristais duros dentro da sua mente, emitindo a mesma vibração repetidamente. Thoth dizia: aquele que domina sua mente domina o tempo. Quando você dissolve a rigidez dessas imagens internas, você liberta o tempo aprisionado nelas. Imagine por um instante que o tempo é como um rio, e cada lembrança é uma pedra colocada no meio dele. A água tenta fluir, mas o curso é interrompido. Agora imagine que você mergulha, toca essa pedra e, com o toque da compreensão, ela se dissolve. A água volta a correr. Isso é mudar o passado. Não com força, mas com presença. É olhar para dentro da memória e mudar o significado que você deu a ela. Porque o que realmente aprisiona não é o que aconteceu, é o que você acreditou que aquilo significava sobre você. Thoth era o escriba dos deuses, o tradutor das leis universais em linguagem compreensível à alma humana. Ele ensinava que cada ser carrega dentro de si um livro de luz, um registro vibracional de tudo que viveu. Os antigos chamavam isso de registros akáshicos. Hoje, a ciência começa a chamar de campo de informação. É nesse campo que o passado é armazenado. E é nesse mesmo campo que você pode acessá-lo, não para revivê-lo, mas para ressignificá-lo. Quando você faz isso, a frequência da sua alma muda. E quando a frequência muda, o futuro também. Muitas pessoas tentam esquecer o passado, apagar o que doeu, fingir que não importa. Mas o esquecimento não é cura. É apenas neblina sobre o espelho. O que Thoth ensinava era diferente. O verdadeiro poder está em lembrar com consciência. Lembrar sem o peso, lembrar com sabedoria, lembrar e ver o padrão que antes estava invisível. É como se cada dor fosse um hieróglifo que, quando lido corretamente, se transforma em ouro espiritual. Essa é a alquimia da mente. Você já percebeu como certas situações se repetem na sua vida, como se fossem o mesmo enredo com personagens diferentes? Isso é o passado tentando se libertar. Não é punição, é oportunidade. É a espiral do tempo girando de novo para te oferecer a chance de agir diferente, de responder com mais luz. Thoth dizia que o tempo é um mestre compassivo. Ele volta não para te prender, mas para te ensinar. E quando você entende a lição, o ciclo termina. Feche os olhos por um momento e escolha uma lembrança que ainda te prende. Veja-a como uma cena flutuando diante de você. Não tente mudá-la, apenas observe. Respire. Agora imagine que Thoth, o escriba celestial, toca essa cena com sua pena de luz. Tudo se torna mais claro, mais leve.
a cena não muda. O que muda é o olhar que a contempla. Você está vendo não mais com os olhos do sofrimento, mas com os olhos da sabedoria. Essa simples mudança é o início da libertação. Mudar o passado, no ensinamento de Thoth, é mudar o observador. O passado é fixo apenas enquanto você o observa do mesmo lugar interno. Quando você sobe a escada da consciência, a cena muda de ângulo, e com isso, muda de significado. É como uma pintura antiga. Vista de perto, você só enxerga as manchas. Vista de longe, você percebe a obra completa. O que você chama de erro pode ser apenas um traço essencial na pintura da sua alma. Os antigos templos de sabedoria no Egito representavam o tempo como uma serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros. Esse símbolo não falava de destruição, mas de integração. Tudo retorna para ser visto sob nova luz. Quando você para de lutar contra o passado e o acolhe como parte da sua espiral, ele deixa de te puxar para baixo e começa a te empurrar para cima. A energia da dor se transforma em combustível para o despertar. Thoth dizia que o tempo é apenas um espelho da mente. E o espelho não mostra o que é, mas o que você acredita que é. Se dentro de você ainda existe culpa, raiva, medo, o tempo te mostrará reflexos disso. Mas se dentro de você nasce compreensão, perdão e amor, o espelho começa a refletir beleza. É por isso que mudar o passado é, na verdade, mudar o reflexo interno. O tempo, obediente à consciência, se curva diante da nova vibração. Pense em quantas vezes você se prendeu ao pensamento, podia ter sido diferente. Esse pensamento é como uma âncora no fundo do rio do tempo. Ele não te deixa seguir. Mas quando você diz a si mesmo, naquele momento, eu fiz o melhor que podia com a consciência que tinha, algo se solta. Essa frase é uma chave hermética. Ela dissolve a prisão do julgamento. E quando o julgamento se dissolve, a linha do tempo começa a se realinhar. Thoth, também conhecido como Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, dizia que a mente humana é a ferramenta mais sagrada que existe. Ela é capaz de criar mundos e também de libertá-lo. Quando você aprende a pensar com o coração, o passado e o futuro se unem no mesmo ponto, o agora. E é no agora que todas as linhas do tempo podem ser curadas. Não com esforço, mas com consciência. Talvez você sinta que já tentou de tudo e nada mudou. Mas e se o erro estiver em tentar mudar as coisas fora? Quando a chave sempre esteve dentro? Mudar o passado não é corrigir o mundo, é corrigir o olhar. É como limpar a lente da alma. Quando a lente está limpa, o mundo se revela diferente, mesmo que nada externo tenha mudado. Imagine se neste exato momento você pudesse olhar para toda a sua história com os olhos de Thoth, o olhar da neutralidade divina, sem culpar, sem justificar, apenas observando. Você veria que tudo, absolutamente tudo, estava te conduzindo ao agora, e o agora é o ponto onde o tempo se dobra. O passado e o futuro esperam pela sua decisão. Thoth dizia que o verdadeiro escriba não é aquele que escreve nas tábuas do mundo, mas aquele que escreve na tábua da própria mente. Cada pensamento é uma palavra sagrada e cada palavra uma semente de destino. Por isso, observe o que você repete internamente. Cada frase que você diz a si mesmo é uma pena, traçando o próximo capítulo da sua história. Quando você muda o tom da sua voz interior, o universo responde. O verbo é criador, e foi por isso que Thoth era chamado de a voz do silêncio. Ele ensinava que falar com consciência é o mesmo que criar com precisão. Se você diz, eu sou livre, o tempo começa a se reorganizar para refletir essa verdade. A mudança do passado não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Começa quando você escolhe vibrar diferente. Quando você perdoa, você altera a estrutura do tempo. Quando você entende, você realinha as linhas. Quando você ama, o tempo se curva, porque o amor é a única força que viaja em todas as direções do tempo. Agora, olhe para dentro e pergunte-se: o que ainda precisa ser liberado dentro de mim?
O que ainda vibra como dor no silêncio da minha mente? O que ainda me impede de ser leve? Essa pergunta é o início da transformação. Porque enquanto o passado te domina, você é prisioneiro. Mas, quando você o compreende, você se torna o guardião do tempo. E o guardião do tempo é aquele que escreve a eternidade com a pena da consciência desperta. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder de mudar o passado começa no instante em que você para de fugir dele, que o momento em que você se senta em silêncio e olha para dentro é o mesmo em que o tempo para de te perseguir? O que aconteceria se, agora, você simplesmente respirasse e dissesse: tudo o que vivi serviu para me trazer até aqui? Será que é assim que o tempo começa a se curvar diante da alma desperta? A maioria acredita que o passado é uma sombra fixa, algo que se foi e não volta. Mas Toth ensinava que o tempo não se move, ele pulsa. Ele é um campo vivo e você é o ponto de consciência que o percorre. Isso significa que o passado não está atrás de você, está dentro de você como uma vibração em looping, esperando um novo olhar para se libertar. Quando você entende isso, tudo muda. A culpa deixa de ser um peso e se torna um portal, porque o verdadeiro arrependimento não é sofrimento, é reconhecimento. É quando a alma se recorda do que havia esquecido e se realinha com a verdade que foi ignorada. Toda lembrança densa, todo arrependimento, toda dor é apenas uma energia congelada no tempo. E o segredo é simples: o que é congelado pode derreter, mas não com força, com calor de presença. Toth dizia que o calor da consciência dissolve as prisões do tempo. É por isso que, quando você olha para o que te feriu com amor silencioso, algo se transforma. A dor se torna um mestre e o passado, um aliado. A verdadeira transmutação não é apagar, é iluminar. Você já percebeu que certas lembranças parecem te observar? Elas não apenas vivem em você, você vive nelas. São como salas que você visita sem perceber. E cada vez que entra nelas com a mesma emoção, você reforça as paredes. Mas quando entra com outro estado interno, o espaço muda. O mesmo quarto, outra luz. O mesmo evento, outra consciência. Isso é alquimia em ação. E o mais surpreendente é que essa mudança sutil altera também o seu presente, porque o tempo não é sequência, é rede. Toth chamava essa rede de tecido da eternidade. Ele dizia que cada pensamento humano toca múltiplas linhas do tempo. Quando você pensa com dor, fortalece um fio de dor. Quando pensa com sabedoria, fortalece o fio da libertação. Assim, o passado não muda de fato. Quem muda é o tecelão. E um tecelão desperto tece destinos diferentes, com os mesmos fios que antes pareciam prisão. A diferença está na vibração com que você segura o fio. Muitos tentam mudar o passado com a mente racional. Tentam entender, justificar, explicar. Mas Toth dizia que a mente analítica é como um escriba cego. Ela escreve, mas não vê. O que realmente muda o passado é o olhar do coração. Porque o coração não julga, apenas compreende. Quando você sente de verdade o que antes apenas pensava, você atravessa a superfície do tempo e toca o núcleo da experiência. E nesse núcleo, tudo se renova. Há um ponto na consciência onde o tempo se curva. É o instante em que você para de se identificar com o eu que sofreu e começa a perceber o eu que observa. Esse é o segredo dos iniciados. Eles sabiam que o observador não está preso ao tempo. É o tempo que está dentro do observador. E quando essa percepção se acende, o passado se torna apenas uma história sendo contada em uma tela. Você deixa de ser o personagem e se torna o autor. Você não está aqui para apagar nada, mas para redimir tudo. A alma não busca um passado sem dor, ela busca sentido. E o sentido surge quando a luz entra nas memórias que antes estavam escondidas. Toth dizia que o verdadeiro perdão é iluminação aplicada à lembrança. É olhar para o que foi e dizer: agora eu entendo. Essa frase, quando dita de forma real, tem o poder de dissolver
anos de repetição energética. Há uma confusão comum. Muitos acham que o passado dói porque lembram. Mas o passado só dói porque resistem a lembrar com consciência. Quando você lembra sem medo, a lembrança perde o poder de ferir. É como olhar para uma chama. Se foge, ela te persegue. Se encara, ela revela luz. A lembrança que antes queimava, agora ilumina. Isso é o que Thoth chamava de a virada da balança de Ma'at, quando a alma pesa mais leve que a pena da verdade. Nada é desperdiçado no universo. Nenhum erro, nenhum tropeço, nenhuma lágrima. Tudo é matéria-prima para a sabedoria. A diferença entre sofrimento e evolução é apenas o nível de consciência aplicado. Quando você aprende a ver o passado como um espelho, em vez de uma sentença, o reflexo se ajusta. O espelho não mostra o que é, mostra o que você acredita ser. Então, mudar o reflexo é mudar a crença. Thoth dizia, aquele que domina a lembrança, domina o tempo. Isso não significa viver preso ao que foi, mas usar o passado como ferramenta de despertar. Cada lembrança é uma chave, e a fechadura está no presente. O que antes parecia castigo, torna-se portal. E quando você atravessa o portal, o passado perde o poder de te definir. Ele se torna apenas sabedoria armazenada no corpo de luz. O passado é como um eco. Quanto mais você tenta silenciá-lo, mais ele ressoa. Mas quando você o ouve com atenção, ele se dissolve no silêncio. Thoth chamava isso de a audição do coração silencioso, a capacidade de escutar o que o tempo ainda tenta dizer. E quase sempre, o que o passado quer é ser compreendido, não rejeitado. Quando você entende a mensagem, o eco cessa. O erro humano é pensar que o tempo cura. O tempo não cura nada. É a consciência que cura dentro do tempo. O tempo apenas oferece os ciclos. A consciência decide o que fazer com eles. Por isso, há quem viva décadas e não evolua um dia. E há quem, em um instante, mude toda uma existência. Porque o que define o salto não é o tempo, é o despertar. Você já notou que, quando se reconcilia com algo que te feriu, o mundo ao redor muda de forma misteriosa? Pessoas voltam, situações se reordenam, coincidências aparecem. Isso acontece porque, ao mudar a energia interna, você muda a geometria da realidade. O universo responde ao novo padrão vibracional. O que Thoth ensinava sobre como acima, assim abaixo, é exatamente isso. O que é curado dentro reflete fora, como num espelho sagrado. Mas existe um ponto ainda mais profundo. O passado não é uma linha, é uma consciência. E essa consciência reage à sua atenção. Se você a observa com dor, ela se contrai. Se observa com amor, ela se expande. Essa é a chave da alquimia interior. E quando a consciência se expande, o tempo se reorganiza naturalmente, como um corpo que se cura sozinho quando cessa a resistência. Thoth, em seus ensinamentos sobre a Tábua de Esmeralda, dizia que o todo é mente, o universo é mental. Isso inclui o tempo. Portanto, o tempo é uma ideia sendo sustentada pela mente divina. Quando você sintoniza essa mente, começa a perceber que cada linha do tempo é apenas uma possibilidade vibracional. E mudar o passado é escolher outra linha da mesma realidade. Nada é destruído, tudo é reinterpretado. Talvez você acredite que o que aconteceu te define, mas Thoth dizia que o que te define não é o que viveu, é o que aprendeu. A experiência sem sabedoria é peso, a experiência compreendida é asa. Você pode escolher qual das duas carregar, e a diferença entre ambas é apenas consciência. Quando você entende o propósito da dor, ela deixa de ser dor e se torna direção. Pense em todas as vezes que desejou voltar no tempo e fazer diferente. Agora perceba, o desejo de voltar é, na verdade, o chamado para agir diferente agora. O passado não precisa ser refeito, ele precisa ser revelado, e cada ação consciente no presente reescreve o código da alma. Essa é a escrita divina de Thoth.
a reprogramação silenciosa da mente que entende sua própria história. O que aconteceria se você deixasse de ver o passado como inimigo e o visse como mestre? Se cada erro fosse uma aula e cada dor uma iniciação. O iniciado não foge da memória, ele a honra. Ele sabe que o ouro da alma está escondido exatamente no ponto onde um dia doeu. É ali que a sabedoria germina, porque é ali que o ego cedeu. E se o tempo não estivesse te prendendo, mas te esperando? E se cada lembrança que você tenta esquecer fosse, na verdade, um portal aberto te chamando para atravessar? Será que o que chamamos de destino não é apenas o eco do passado pedindo compreensão? O que aconteceria se, pela primeira vez, você olhasse para o que te feriu e dissesse: eu entendo o porquê disso ter acontecido? Será que nesse instante o passado deixaria de ser peso e se tornaria poder? A primeira coisa que Thoth ensinava sobre o tempo é que ele não flui, ele vibra. O tempo é uma música, e você é a nota que escolhe tocar dentro dela. Quando a nota entra em harmonia com o todo, ela ressoa diferente, e o passado que parecia fixo começa a se mover. É por isso que, quando você muda a melodia da sua vibração interior, a sinfonia da sua história muda junto. O que antes soava como dissonância se torna acorde. Nada foi perdido, apenas desafinado. O que Thoth chamava de cura do tempo era, na verdade, o realinhamento da alma à sua nota original. Quando você entende que o tempo é uma vibração, percebe que o passado é um som ainda ecoando. Ele não precisa ser combatido, precisa ser ouvido. Mas ouvir, de verdade, exige silêncio. E o silêncio não é ausência de som, é presença total. No silêncio você percebe que as dores antigas não pedem castigo, pedem escuta. Cada lembrança é uma melodia interrompida, esperando ser completada. E é a consciência que completa a música. Thoth dizia que o sábio não apaga as notas dissonantes, ele as integra na harmonia maior. O que muitos chamam de passado mal resolvido é apenas energia tentando voltar ao equilíbrio. Não há nada errado com você, há apenas partes suas pedindo para voltar ao centro. E Thoth dizia: o centro é o ponto onde o tempo cessa. Quando você volta ao centro, o tempo perde força. As memórias deixam de ser feridas e se tornam portais de sabedoria. Cada lembrança contém uma mensagem que só o silêncio decifra. E quando você entende, o ciclo se encerra sem esforço. A mente humana tenta compreender o tempo de forma linear porque foi treinada a pensar assim. Mas a consciência superior vê o tempo como um círculo de luz. Dentro desse círculo, tudo está acontecendo agora. O que você chama de passado é apenas um agora que já foi percebido. O futuro, um agora que ainda não foi sentido. E se tudo está contido no agora, o poder de transformação está sempre aqui. Não há antes ou depois, há apenas consciência, movendo-se entre as frequências do ser. Quando você se lembra de algo com emoção, você não está recordando, está reentrando naquele campo de energia. É por isso que certas lembranças ainda doem. Você não está pensando nelas, você as está revivendo. Mas quando volta com uma consciência mais alta, o campo muda. O evento é o mesmo, mas a energia não. É como revisitar um sonho lúcido e perceber que agora você tem poder sobre ele. O passado não muda porque o evento foi refeito. Ele muda porque você foi refeito. Thoth chamava essa mudança de reversão da polaridade interna. Ele dizia que o tempo obedece à polaridade da consciência. Se você vibra na culpa, o tempo te puxa. Se vibra no aprendizado, o tempo te impulsiona. E isso explica por que alguns vivem presos ao mesmo ponto da história, enquanto outros avançam com leveza. O tempo não é uma prisão, é um espelho obediente. Ele reflete o estado da alma que o observa. Há uma sabedoria silenciosa em aceitar o que aconteceu sem resistência. Aceitar não é concordar, é liberar o controle. É permitir que o que foi volte ao fluxo natural da existência. O que você resiste, congela. O que você aceita, flui. E quando tudo volta a fluir,
o tempo se reorganiza por conta própria. Toth dizia que o tempo é como um rio que sempre busca o mar, e o mar é a consciência. Tudo, cedo ou tarde, retorna à fonte. O verdadeiro poder de mudar o passado nasce da compreensão de que nada é externo. Tudo o que você viveu está dentro do seu campo de consciência. Então, quando você muda a vibração do campo, as memórias se reescrevem automaticamente. É como se a tinta com que sua história foi escrita se dissolvesse e você pudesse escrever de novo, não para negar o que viveu, mas para recontar a verdade do que aprendeu. Você acredita que o tempo te levou algo, mas Toth dizia que nada é realmente perdido. Tudo o que parece ter ido está apenas em outra frequência da existência. O amor que se foi, o momento que passou, o erro que te marcou, tudo isso continua vibrando em algum lugar. E quando você muda sua frequência, você os reencontra, mas sob nova forma. A alma não busca o que perdeu, ela busca o que ainda não reconheceu. Há uma ilusão sutil na ideia de seguir em frente. O sábio não segue em frente, ele mergulha mais fundo, porque é no mergulho que se encontra o que estava escondido. O que não foi compreendido permanece preso na superfície do tempo. Toth ensinava que o verdadeiro avanço é vertical, não horizontal. Você não vai além do passado, você vai através dele. E quando o atravessa, o tempo perde seu poder de te prender. Toda dor que se repete é um lembrete de que algo ainda precisa ser visto. E o que precisa ser visto não está fora, está no modo como você o percebe. A lembrança só dói porque a mente insiste em olhar com os olhos da vítima. Mas quando você olha com os olhos da alma, a cena muda completamente. O vilão se torna mestre, o erro se torna portal e o trauma se transforma em força. É assim que se muda o passado, sem alterar o fato, mas a leitura do fato. Toth dizia que o segredo não está em voltar no tempo, mas em trazer o tempo até você. O iniciado não se desloca, ele atrai. Ele cria um campo de presença tão intenso que as linhas do tempo se dobram diante dele. É nesse estado que os milagres silenciosos acontecem. Porque, ao vibrar em coerência, você começa a perceber que o tempo é maleável. E o que antes parecia impossível começa a se curvar diante do que é real. A sabedoria de Toth sempre foi paradoxal. Ele dizia que o tempo é uma ilusão real. Ilusão, porque não existe fora da consciência. Real, porque a consciência o sustenta como experiência. Isso quer dizer que o tempo é o palco onde a alma ensaia sua maestria. E quando o ator desperta, ele percebe que o palco, o script e o público estavam todos dentro dele. Nada estava acontecendo com ele, tudo estava acontecendo para ele. Quando você muda a sua história interna, até as memórias coletivas começam a se alterar. O inconsciente humano é uma biblioteca viva, e cada consciência desperta edita uma página desse grande livro. Por isso, quando você cura o seu passado, você não cura apenas você. Você cura o mundo. Toth dizia que o escriba sagrado escreve para o todo. Cada lembrança liberada é uma linha de código corrigida na matriz universal. A mente humana acredita que recordar é olhar para trás, mas Toth ensinava que recordar é reunir o que estava separado. É recortes, voltar ao coração. Lembrar, portanto, é trazer de volta ao centro o que estava fragmentado. Quando você lembra com amor, o fragmento se dissolve, e nesse instante, o tempo se torna redondo. O que foi e o que será se encontram no mesmo ponto de luz. O que chamamos de passado é, muitas vezes, apenas a prova de que ainda não entendemos o presente. Quando algo dói, não é porque pertence ao passado, é porque ainda não foi totalmente iluminado. O que é iluminado deixa de existir como dor, ele se transforma em sabedoria. Por isso, cada lembrança não resolvida é uma semente de luz esperando germinar no solo da sua consciência desperta. Há um instante em que a alma compreende que não há o que perdoar, porque tudo foi aprendizado. Esse é o ponto onde o tempo se dissolve.
O perdão nesse nível não é ato, é estado. É quando a alma olha para tudo e diz: nada foi em vão. Nesse momento, a linha do tempo se alinha à eternidade e o passado deixa de ter sombra, porque a luz total não projeta sombra. Toth dizia que o tempo é o véu que esconde a eternidade. O buscador que levanta esse véu não descobre um novo futuro, descobre o agora infinito, e quando esse agora é vivido plenamente, o passado deixa de ser memória e se torna sabedoria em movimento. A alma deixa de carregar e passa a flutuar, porque o peso do tempo é apenas o resultado de uma consciência que esqueceu quem é. Mas e se o tempo, em vez de linha, fosse espelho? E se cada instante que você chama de antes fosse apenas o reflexo de um agora ainda não percebido? Será que então mudar o passado seria apenas mudar a forma como você se vê agora? E se o verdadeiro segredo de Toth não fosse sobre manipular o tempo, mas sobre se tornar aquele que o transcende? Quando Toth falava sobre o passado, ele não falava apenas de eventos, mas de padrões invisíveis que se repetem. Ele ensinava que o que chamamos de passado não é uma sequência, é um arquivo vibracional gravado na nossa consciência. E a chave para mudá-lo não está em alterar fatos, mas em ressignificar a frequência dessa memória. É como regravar uma melodia antiga. A nota continua a mesma, mas a música muda. Essa percepção quebra a crença comum de que o passado é algo fixo. Na verdade, ele é maleável, mas de um jeito que a mente comum não entende. O que chamamos de memória é mais do que recordação. É energia armazenada no corpo. O corpo guarda tempo. A pele, os músculos, o coração, a respiração, tudo contém registros do que vivemos. Toth dizia que o corpo é o verdadeiro escriba celestial. Ele não escreve com palavras, mas com sensações. Quando aprendemos a ouvir nosso corpo, percebemos que não estamos apenas carregando um passado, estamos carregando um espaço de tempo vivo. E ao mudar a qualidade dessa escuta, reescrevemos a história que ele guarda. Existe um segredo hermético pouco compreendido. O passado só exerce poder porque você continua alimentando-o. Isso não é sobre esquecer, mas sobre manter a atenção. Quando a atenção se desloca, a energia se dissolve. É como se o passado fosse uma vela acesa pela mente. Se você retira o olhar, a chama se apaga. Toth dizia que essa atenção é a ponte para a transmutação. Não é uma luta, é uma entrega consciente. E nesse movimento, algo fundamental acontece. Você percebe que o passado não é inimigo, mas mestre que espera ser reconhecido. A percepção comum é linear: passado, presente, futuro. Mas Toth ensinava que o tempo é um tecido de possibilidades simultâneas. Isso significa que mudar o passado não é um ato físico, é um deslocamento de consciência. Quando você acessa o ponto de presença onde passado e futuro se cruzam, você abre uma fenda onde a realidade pode se reconfigurar. É uma percepção sutil, quase invisível, mas é o ponto onde reside o poder do escriba dos deuses. Há algo profundamente paradoxal nesse caminho. Para mudar o passado, não se deve focar nele. O foco excessivo cria resistência. O que Toth indicava é que a transformação vem de uma expansão interna tão profunda que a própria definição de passado perde sentido. É como abrir uma janela onde antes havia parede. A visão muda porque o espaço interno mudou. E essa mudança interna altera a forma como o tempo se organiza ao redor de você. Muitos confundem mudança de passado com reparação externa. Mas Toth ensinava que o verdadeiro trabalho acontece dentro. O passado não se cura com ação no mundo, mas com ação na consciência. Isso significa aceitar o que foi e transformar a relação interna com o evento. O que muda não é o fato em si, mas a estrutura interna que o mantém vivo. Quando essa estrutura muda, o passado se reescreve sem precisar alterar a linha cronológica. Esse conceito quebra a ideia tradicional de causa e efeito. Toth dizia que a causalidade não é linear,
mas circular. Uma mudança interna altera não apenas a memória, mas também as respostas presentes e futuras. Isso cria uma cadeia de efeitos invisíveis, onde o tempo é transformado em uma espiral de crescimento. A linha reta se transforma em espiral, e o passado, presente e futuro se tornam um único instante de criação. O aprendizado hermético é silencioso. Mudar o passado exige desprender-se da narrativa mental sobre ele. Não é sobre apagar memórias, mas sobre mudar a maneira como elas ressoam em você. Todd ensinava que a mente humana cria narrativas que repetem padrões como se fossem verdades fixas. A chave é reconhecer essas narrativas como projeções, não como realidade absoluta. Isso abre espaço para que o passado seja revisitado sob nova luz. A prática dessa visão é simples em essência, mas profunda em efeito. Não se trata de meditar horas ou seguir fórmulas externas. Trata-se de perceber no momento presente que a memória é um estado que pode ser transmutado. Todd chamava isso de a arte de relembrar com consciência. É uma prática silenciosa onde a presença é a ferramenta. Quando ela entra em ação, o passado começa a mudar sem esforço. Você pode perceber que carregar dor antiga é, na verdade, manter uma porta aberta no tempo. Fechar essa porta não é negar a dor, mas integrá-la. Todd dizia que a integração é a chave para atravessar qualquer limiar temporal. Ela não apaga o evento, mas transforma seu sentido. É como mudar a lente pela qual se vê o mundo, e mudar a lente é mudar o próprio mundo. A transmutação que Todd propõe é diferente da reconstrução mental comum. Não é reescrever a história com palavras, mas reescrever a memória com consciência. Isso exige perceber que a memória é viva. Ela é um organismo que responde à atenção e ao estado interno de quem a carrega. E essa percepção muda tudo. De repente, o passado deixa de ser peso e se torna um campo de possibilidade infinita. Existe uma chave oculta nesse processo: a percepção do instante presente como o ponto zero do tempo. Todd dizia que no instante presente tudo é possível, inclusive reescrever a história da alma. Esse ponto zero é como uma biblioteca viva, onde todas as linhas do tempo coexistem. Entrar nesse ponto é entrar na sala onde o passado se encontra com o futuro. É um lugar de poder absoluto, onde a consciência é a chave. O passado é um campo vibracional e a consciência é o instrumento de sintonia. Mudar o passado significa mudar a frequência dessa memória. Todd ensinava que o escriba não altera a tinta da história, mas altera o tom da voz com que ela é lida. É nesse tom que reside a alquimia temporal. Não é a narrativa que muda, é o significado. E mudar o significado muda o tempo inteiro. Há uma liberdade escondida nesse conhecimento. Você não precisa corrigir, provar ou recuperar nada. A mudança real é interna. É um movimento silencioso que dissolve padrões sem resistência. Todd chamava isso de o segredo da suavidade, a capacidade de transformar sem esforço através da expansão da percepção. É como mudar a corrente de um rio, não empurrando, mas alterando a fonte. O processo é paradoxal, porque exige ação sem ação. É uma prática de presença total, onde não há tentativa, apenas entrega consciente. Todd dizia que o sábio se torna o tempo e o tempo se torna o sábio. Nesse estado, o passado não é mais lembrança, mas sabedoria viva que flui através do agora. E quando isso acontece, o agora se torna a única realidade. A ressignificação do passado é também uma ressignificação da identidade. Quem muda sua história, muda sua própria estrutura interna. Todd ensinava que a alma é um escriba invisível que escreve seu próprio destino a partir do centro da consciência. Essa escrita não é feita com palavras, mas com vibração. E essa vibração é o selo que altera o passado. Quando você compreende que o tempo é mente, tudo muda. Todd dizia que mudar o passado é mudar o pensamento profundo que mantém essa história viva. É entrar na sala onde a memória existe
e mudar a energia que sustenta sua presença. É perceber que não há tempo separado, apenas uma continuidade de estados internos. Essa percepção abre espaço para algo maior. Perceber que mudar o passado não é um destino, é um caminho. E esse caminho não é traçado no espaço exterior, mas na geografia interior da alma. Thoth ensinava que o escriba não escreve com tinta, escreve com consciência. E a consciência é infinita, assim como o tempo que ela sustenta. E se o maior segredo não fosse mudar o passado como acreditamos, mas mudar a forma como você percebe o tempo inteiro? E se toda a sua história estivesse esperando não por uma correção, mas por um olhar diferente? E se esse olhar fosse o verdadeiro portal que Thoth deixaria para você atravessar? Será que, ao encontrá-lo, você perceberia que já mudou tudo? O que muitos não percebem é que mudar o passado não exige alterar fatos, mas alterar a relação consciente que temos com eles. Thoth ensinava que a memória não é um arquivo estático, mas um campo vivo em constante interação com sua consciência. Cada vez que você retorna a uma lembrança, você não apenas revê o evento, você reescreve a sua percepção dele. Isso significa que o passado é fluido porque está ligado ao modo como você vive o presente. É uma transformação silenciosa, quase invisível, mas profunda no tecido da existência. Quando você olha para o passado com consciência expandida, descobre que ele nunca esteve separado de você. Ele é parte da sua construção interna. Thoth dizia que o escriba celestial não escreve com tempo, escreve com consciência. Isso quer dizer que cada memória é um símbolo, não um fato fixo. E compreender isso abre a porta para reprogramar o sentido dessa memória. Assim, mudar o passado é, na verdade, mudar a percepção do presente. Existe um ponto crucial nessa prática. A memória só mantém seu peso enquanto você a mantém ativa. Thoth chamava isso de peso da lembrança. Quando você muda sua atenção para o agora, esse peso se dissolve. É como retirar as velas que mantêm acesa uma chama antiga. O que sobra não é apagamento, mas integração. E essa integração é o ato mais profundo de transformação que existe, porque ela muda não apenas a história, mas o observador da história. A maioria acredita que mudar o passado é um ato externo, mas Thoth dizia que é um ato interno. É uma mudança de frequência. O passado é feito de energia cristalizada. Essa cristalização mantém-se porque existe uma repetição interna da mesma frequência. Mudar essa frequência não é um esforço mental, é uma mudança de presença. E essa presença altera o padrão vibracional que mantém a memória viva. Essa percepção muda tudo. O passado deixa de ser algo que aconteceu lá fora e passa a ser algo que vive aqui dentro. Thoth chamava isso de campo interno do tempo. É o lugar onde todas as linhas do tempo coexistem e se influenciam mutuamente. Quando você acessa esse campo, percebe que o passado não é um peso inevitável, mas um elemento vivo que responde à sua consciência. Uma das maiores ilusões é acreditar que o passado está preso. Thoth dizia que ele é como uma sombra. Ela só existe enquanto há luz para projetá-la. Quando você muda a luz interna, a sombra muda também. Isso quer dizer que o passado se altera não pela manipulação externa, mas pela mudança de foco consciente. O sábio não altera o evento, altera a percepção do evento. O que chamamos de cura do passado não é sobre apagar memórias, é sobre transformá-las em luz. Thoth ensinava que a verdadeira alquimia temporal é a transmutação da memória em sabedoria. Isso não exige mudar fatos, mas mudar a energia que eles carregam. É transformar a dor em aprendizado, a culpa em reconhecimento, o erro em despertar. E isso é feito dentro do silêncio da consciência. O silêncio é a chave mais poderosa. Thoth dizia que no silêncio reside o ponto onde o tempo se dissolve. Quando você silencia a mente, cria espaço para acessar o campo onde passado e futuro se encontram. É nesse ponto
que a transformação acontece. Não como um ato de força, mas como um ato de presença pura. É como entrar em um templo invisível, onde a história é reescrita sem palavras. Essa transformação interna muda até a forma como o corpo guarda memórias. O corpo é um escriba fiel, e cada trauma ou lembrança dolorosa deixa registro em sua estrutura. Toth dizia que ao mudar a consciência, você altera a escrita desse corpo. Não é uma mudança física apenas, é uma ressignificação profunda. É a mudança de percepção que altera o próprio tecido do ser. Mudar o passado também é resgatar fragmentos esquecidos da alma. Muitas vezes, aquilo que nos prende é um pedaço que ficou perdido dentro da memória. Toth chamava isso de fragmentos da eternidade. Quando a alma os resgata com presença consciente, o passado se reorganiza. Não é apagar, é recolher, integrar, devolver a totalidade do ser. O paradoxo é que o passado só se transforma quando você deixa de tentar transformá-lo. Toth ensinava que a mudança verdadeira vem do abandono da resistência. É a entrega consciente ao momento presente que dissolve a rigidez do passado. Quando você permite que o instante seja inteiro, você descobre que o passado já não existe como obstáculo. Ele se torna matéria maleável. Há uma inteligência no tempo que a mente comum não compreende. Toth dizia que o tempo é como um rio que não corre apenas para frente, mas em espirais. Isso quer dizer que mudar o passado é também mudar o fluxo desse rio. E essa mudança não é externa, é interna, feita pelo alinhamento da consciência com a essência do ser. A consciência é o escriba supremo. Ela reescreve sem esforço, apenas pela presença. Toth dizia que não há força maior do que a atenção consciente. Quando ela entra em ação, as linhas do tempo se dobram e o passado se reconecta ao presente. Isso cria um novo campo de realidade onde o peso da memória se dissolve. Essa prática exige coragem. Mudar a relação com o passado é encarar o que a mente prefere evitar. Toth ensinava que a iniciação é reconhecer a sombra interna e abraçá-la. Isso não é resistir ou negar, mas acolher com presença. É nesse acolhimento que o tempo se abre para uma nova possibilidade. O passado também é uma memória coletiva. Toth dizia que ao mudar a história interior, você altera a história externa. Isso porque a consciência individual ressoa na consciência universal. Mudar uma linha no seu campo interno cria ondas que se expandem. E essa é a verdadeira alquimia. Transformar não apenas a própria história, mas a memória viva do todo. Mudar o passado é, portanto, um ato de criação. Toth chamava isso de escrever com a mente. E escrever com a mente é escolher a frequência com que você habita cada lembrança. É decidir qual cor, qual tom e qual emoção essa memória vai carregar. Isso transforma o peso em leveza, o medo em clareza, a dor em conhecimento. A percepção do passado como espaço maleável muda a relação com o presente. Quando você entende que o passado é um campo que responde à consciência, começa a viver diferente. Toth dizia que o presente é o laboratório do tempo. É aqui que se testam novas frequências, onde a história se reescreve. E cada instante vivido com presença é um passo nessa alquimia. Essa é uma das maiores chaves herméticas. O agora é a única porta para alterar o passado. Toth ensinava que não existe outra via. É no instante presente que se encontra o ponto onde passado, presente e futuro se tornam um só. E é aí que se revela o verdadeiro poder de um escriba da alma. Mudar o passado é, no fundo, mudar a si mesmo. Não é uma tarefa externa, é um processo interno profundo. Toth dizia que cada mudança interna é uma edição silenciosa no grande livro da existência. Isso significa que o trabalho não é mudar fatos, é mudar quem você é diante desses fatos. E essa mudança redefine tudo. E se a transformação real não fosse sobre mudar o que aconteceu, mas sobre mudar o modo como você existe diante dele?
E se o ponto essencial do ensinamento de Todd fosse exatamente esse, trazer o olhar da alma para a memória, dissolvendo a ilusão do tempo como limitação, você estaria pronto para atravessar essa porta agora? Se você acha que mudar o passado é corrigir fatos, está olhando pela lente errada. Todd ensinava que o passado é uma linguagem, não um fato congelado. Essa linguagem é composta por símbolos, emoções e padrões invisíveis. Ao mudar a maneira como você lê essa linguagem, você muda a própria experiência que ela cria. Isso é uma quebra profunda. Não estamos falando de alterar eventos, mas de alterar a relação energética que mantém esses eventos vivos em sua consciência. Essa é uma transmutação silenciosa, mas tão real quanto respirar. O passado vive em nós como um código interno. Ele não está separado do corpo, porque o corpo é memória viva. Todd dizia que o corpo é o pergaminho onde o escriba grava tudo. Isso quer dizer que mudar o passado exige ir além da mente, exige ir ao corpo, ao sentir, ao estado de presença que sustenta cada memória. Não se trata de visualizar ou imaginar, mas de perceber com presença onde o passado vive dentro de você e agir nesse espaço invisível. Esse olhar muda tudo. Quando percebemos que o passado é uma vibração, não um fato, abrimos espaço para atuar como alquimistas da própria história. Todd chamava essa prática de reler a própria vida com a mente sagrada. Não é manipulação, mas alinhamento. É perceber que cada memória guarda dentro de si uma chave, e ao girar essa chave com atenção, abrimos novas portas de realidade. Isso muda a forma como você caminha no tempo. A percepção comum sobre tempo é linear e rígida. Todd ensinava que o tempo é como um círculo que se dobra sobre si mesmo. Isso significa que o passado está sempre acessível, não como uma sala fechada, mas como um campo vivo dentro do agora. Quando você aprende a entrar nesse campo, percebe que o passado não está atrás de você. Ele está presente, aguardando sua atenção consciente para mudar sua frequência e criar algo novo. Há algo essencial que Todd transmite. O passado só mantém seu peso porque existe uma repetição interna. Nós o mantemos vivo através de atenção inconsciente. Mudar o passado não exige força, mas consciência. Quando a atenção se desloca, o peso se dissolve. Isso não é um esforço mental, é um movimento interior. É como mudar a direção de um rio sem forçar sua corrente. Essa mudança é invisível, mas real. Quando olhamos para o passado com consciência expandida, rompemos com a crença de que ele nos define. Todd dizia que nossa identidade não está presa às lembranças, mas à interpretação que damos a elas. Isso cria uma liberdade rara. Perceber que podemos ressignificar qualquer memória, qualquer dor. Essa é a alquimia interna. Não apagar, mas transformar. É como mudar o tom de uma música sem alterar sua melodia e descobrir nela outra emoção. A memória guarda emoção e emoção guarda poder. Todd chamava isso de o selo da alma. Quando a emoção associada ao passado é transformada, o selo muda. Essa é a chave para mudar a história pessoal. Não se trata de apagar a lembrança, mas de alterar seu peso energético. É mudar o significado interno, e não o evento externo. Isso transforma a própria relação com o tempo e consigo mesmo. Existe um ponto que poucos percebem. O passado é também coletivo. Todd ensinava que nossas memórias individuais ressoam em um campo mais vasto. Mudar a relação interna com o passado não é apenas um ato pessoal, é um ato de alteração desse campo. Cada mudança interior cria uma onda que se expande. Essa é a essência da sabedoria hermética. Consciência pessoal é consciência universal. O silêncio é a técnica mais poderosa nesse caminho. Todd dizia que no silêncio habita o ponto onde passado e futuro se encontram. Não é sobre parar pensamentos, mas sobre dissolver o sentido rígido que damos ao tempo.
O silêncio abre a percepção para um espaço onde tudo é possível. É nesse espaço que a memória perde sua prisão e se torna matéria maleável, pronta para nova leitura. A prática não é complexa, mas exige coragem. Mudar o passado é ir contra um padrão herdado da psique, a tendência de fixar memórias como verdades imutáveis. Toth ensinava que isso é uma prisão voluntária. Libertar-se é perceber que a memória não está em conflito com a vida, ela é uma parte viva dela. Ao mudar a relação interna com essa memória, dissolvemos a ilusão de que o passado é estático. Existe uma dimensão oculta no tempo que poucos exploram. Toth chamava isso de o ponto onde o tempo se dobra. É um lugar onde passado, presente e futuro coexistem. Não é uma teoria abstrata, mas uma experiência prática de consciência. Atravessar esse ponto é entrar numa dimensão onde a mudança é instantânea e o passado pode ser lido de forma totalmente diferente. Essa é a chave que muitos buscam sem perceber. O corpo é a ponte para essa transformação. Toth dizia que o corpo guarda a memória em sua própria geometria. Isso significa que mudar o passado exige ressoar no corpo de forma diferente. É alinhar não apenas o pensamento, mas a sensação. Essa mudança não é apenas mental, é vibração, e a vibração muda a forma como o passado existe dentro de você. Mudar o passado é também mudar a própria narrativa da alma. Toth dizia que cada alma é um escriba que escreve sua própria história. E escrever não é apenas registrar, é dar significado. Alterar a relação com o passado é alterar o significado que sua alma dá a essa história. É uma mudança silenciosa que atravessa dimensões e altera realidades. Esse é o paradoxo profundo. Mudar o passado não exige mais ação no passado, mas ação na consciência agora. Toth ensinava que a presença consciente é a única ferramenta que o escriba possui. Essa presença transforma padrões invisíveis e abre espaço para uma nova realidade interna. Isso muda não apenas sua história, mas sua experiência do tempo. Existe também uma ressignificação do eu nesse processo. Mudar o passado é mudar a própria identidade. Toth dizia que a alma não é definida pelo que aconteceu, mas pelo sentido que dá a esses acontecimentos. Isso quer dizer que você é o autor vivo da sua história e não um leitor passivo. Essa percepção muda a forma como você caminha pela vida. O tempo é mente e a mente é linguagem. Toth dizia que mudar o passado é mudar a linguagem interna. Essa mudança é sutil, invisível, mas altera o curso da vida. Não é um ato de manipulação, mas de alinhamento consciente. E esse alinhamento muda não apenas sua história, mas seu destino. Há liberdade nessa prática. Perceber que não precisa corrigir nada, apenas mudar a relação interna. Toth chamava isso de o selo da liberdade. É reconhecer que a mudança é interna e silenciosa, mas ressoa em toda a existência. Isso quebra paradigmas sobre o que pensamos ser necessário para transformar o passado. A percepção profunda é que não há tempo separado. Toth ensinava que passado, presente e futuro são estados coexistentes. Mudar um é mudar todos, e o ponto de acesso é o agora. Isso cria uma nova visão sobre a vida, não como uma linha a ser percorrida, mas como um campo vivo onde tudo é simultâneo. E se o passado não fosse algo para ser mudado, mas algo para ser compreendido de outra forma? E se Toth tivesse deixado como segredo que a mudança real não está na linha do tempo, mas no modo como você existe diante dela? E se essa percepção fosse a verdadeira chave para transcender a limitação do tempo, o que você faria agora se soubesse que pode acessar esse lugar? O que vamos explorar agora ultrapassa o entendimento comum sobre tempo. Toth ensinava que o passado não é uma linha fixa, mas um campo vivo que pulsa dentro da consciência. Esse campo é como um espelho que reflete não apenas o que aconteceu, mas também
quem você é no agora. A mudança não vem de um controle externo, mas da ativação de uma percepção interna que reescreve a própria memória. É como se o passado fosse tecido em uma malha invisível que responde ao seu olhar consciente. Quando falamos em mudar o passado, estamos entrando no terreno da percepção profunda. Não é sobre negar ou substituir memórias, mas sobre mudar a relação com elas. Toth chamava isso de reorientar a consciência no tempo. Essa reorientação exige observar o passado como um símbolo vivo, não como um registro fechado. E esse movimento muda o peso emocional e energético da memória, liberando padrões que antes pareciam imutáveis. A memória guarda em si uma estrutura vibratória. Cada lembrança contém frequência e carga emocional. Toth dizia que a alma é uma escritora que carrega essas frequências. Quando você muda a frequência, altera o registro. Isso não é um processo linear, é circular, quase como afinar um instrumento para uma nota diferente. Essa afinação muda a própria textura do passado. É um processo invisível, mas profundo, que altera o eixo interno do seu ser. Há uma chave oculta nesse processo: a atenção. Toth ensinava que a atenção é o ato mais sagrado do tempo. Quando você coloca atenção consciente em uma memória, não está apenas revisitando, está reescrevendo. É uma ação silenciosa que transforma não só a lembrança, mas a estrutura interna que a mantém viva. Isso cria uma nova realidade interna, onde o passado se dissolve em outra forma. A percepção comum sobre tempo é linear, mas Toth apresentava outra visão. O tempo é espiral. Essa visão quebra a ideia de passado como algo distante. O passado está sempre acessível, porque ele existe em camadas que coexistem no presente. Entrar nessa percepção é como abrir uma porta para múltiplas dimensões temporais. Isso transforma a própria experiência de viver e cria um novo campo de possibilidades. O passado guarda cargas invisíveis que moldam o presente. Toth chamava essas cargas de marcas do escriba. Elas são padrões que continuam ativos até serem conscientemente transformados. Essa transformação exige perceber que essas marcas não são sua identidade, mas registros energéticos. E quando essa percepção acontece, o peso do passado começa a dissolver-se como um sonho ao acordar. Esse processo é diferente de qualquer tentativa comum de superar o passado. Toth ensinava que não há superação verdadeira sem integração. Mudar o passado é integrar a memória, transformando sua energia e liberando seu peso. É um ato de presença profunda, onde a consciência se torna a ponte entre o que foi e o que está sendo criado agora. O silêncio interno é a porta para essa transformação. Toth dizia que no silêncio existe um ponto onde o tempo se dissolve. Não é ausência de pensamento, mas presença pura. Esse ponto é o espaço onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Quando você acessa esse espaço, percebe que o passado é maleável, pronto para ser lido de outra forma. A memória não vive separada do corpo. O corpo é o arquivo vivo da história. Toth ensinava que alterar o passado exige alterar o corpo-memória. Isso significa não só pensar diferente, mas sentir diferente. Essa mudança vibracional altera a relação interna com a história pessoal, e a memória deixa de ter o mesmo peso, abrindo espaço para novas interpretações. Existe uma dimensão que poucos exploram: a memória coletiva. Toth dizia que nossa história individual ressoa em uma memória universal. Isso quer dizer que, ao transformar sua relação interna com o passado, você influencia a memória viva do todo. Essa é a essência da sabedoria hermética. O microcosmo reflete o macrocosmo e cada mudança interna cria ondulações no tecido da existência. Mudar o passado é, portanto, um ato de criação. Toth ensinava que a consciência é o escriba supremo. Cada vez que você revisita uma memória com atenção, você reescreve o significado dessa história. Isso não exige esforço, mas presença.
É como mudar a cor de uma lembrança sem alterar seu conteúdo, transformando sua vibração interna. A percepção profunda é que mudar o passado é mudar a si mesmo. Não se trata de alterar eventos, mas de mudar a relação que você tem com eles. Totter dizia que a alma não é definida pelo que aconteceu, mas pelo sentido que dá a isso. Essa percepção cria uma liberdade inédita. Reconhecer que somos autores vivos da nossa própria história. O paradoxo é que mudar o passado é abandonar a ideia de corrigi-lo. Todd ensinava que a verdadeira mudança vem do abandono da resistência. Não é um ato de controle, mas de entrega consciente. Essa entrega não é passividade, mas uma ação profunda que altera o campo interno do tempo e, com ele, a própria experiência de existir. Há algo revolucionário nesse olhar. Perceber que o passado é uma forma viva de energia. Todd chamava isso de memória viva. Essa energia não é fixa. Ela responde à frequência da consciência que a observa. Isso significa que o passado muda quando você muda a qualidade da sua atenção. Essa é a chave invisível para reescrever sua história sem alterar a estrutura dos fatos. Mudar o passado é mudar a narrativa da alma. Todd dizia que cada alma escreve sua própria história. Alterar a relação com a memória é alterar a escrita dessa história. Isso não é uma mudança superficial, mas uma reconfiguração profunda da percepção. É como mudar a linguagem interna para criar um novo campo de existência. O tempo não é linha, é campo. Todd ensinava que passado, presente e futuro coexistem. Essa percepção muda tudo. Mudar um ponto altera o todo. É nesse entendimento que reside a verdadeira liberdade interior. É compreender que o passado não é uma prisão, mas um espaço de possibilidades ainda não exploradas. A transformação do passado exige atenção, silêncio e presença. Todd dizia que a presença é a chave mestra. Essa presença é capaz de dissolver o peso das memórias e abrir espaço para novas leituras. É como entrar em um templo invisível onde cada lembrança é um símbolo vivo pronto para ser reescrito. E se a mudança real do passado não fosse sobre força, mas sobre percepção? E se Todd tivesse revelado que a chave está em alterar o olhar, não o evento? Essa percepção muda a relação com o tempo. E se tudo o que você acredita sobre o passado estivesse esperando apenas que você mudasse sua frequência para se dissolver, o que você faria diferente agora? Você está pronto para perceber que não existe uma linha fixa chamada passado, mas um campo vivo chamado memória? E se acessar esse campo fosse a maior iniciação da sua alma, você aceitaria atravessar essa porta sem saber onde ela leva? O que vou compartilhar agora é um território onde poucos ousam entrar. A percepção de que o passado não é um registro imutável, mas um fenômeno vivo que se renova toda vez que você o observa. Todd ensinava que não existe passado fixo. Existe memória em movimento, uma escritura interna que responde à qualidade da sua consciência. Essa visão muda o eixo inteiro da experiência. Não é mais sobre tentar mudar eventos, mas sobre alterar a frequência com que eles reverberam em sua vida agora. Essa mudança de frequência não vem da força, mas de uma qualidade muito sutil. A atenção desperta. Todd chamava a atenção de a pena do escriba divino. Cada vez que você olha para uma lembrança com presença pura, você reescreve seu significado. Isso não é metáfora, é um processo prático de transmutação interna. É como mudar a cor de uma pedra sem mudar sua estrutura física, mas a energia dessa pedra muda para sempre. A percepção comum do tempo está condicionada a uma visão linear. Todd nos convida a ver o tempo como um campo vivo, onde passado, presente e futuro coexistem. Isso quebra a ideia de que o passado está atrás de nós. Ele está aqui, agora, na textura da sua consciência. Mudar o passado é, portanto, um ato que acontece no presente, uma reescrita interna que altera o curso da experiência. O corpo
é um ponto-chave nessa transformação. Toth ensinava que o corpo não é apenas uma máquina física, mas um arquivo vivo. Memórias não estão apenas na mente. Estão inscritas no corpo como padrões de tensão, emoção e energia. Mudar o passado exige um trabalho nesse corpo-memória, uma percepção interna que dissolve a estrutura que mantém essa memória ativa. Há algo profundo nessa prática. Perceber que o passado mantém seu peso porque nós o mantemos vivo. Não é o evento que prende, mas a relação que temos com ele. Toth dizia que a liberdade vem ao perceber que a memória é uma escolha, não uma prisão. Essa percepção muda tudo, muda sua identidade, sua história e sua experiência do tempo. O passado não é só pessoal, é também coletivo. Toth ensinava que nossa memória individual é parte de um registro maior, um campo onde estão arquivadas as experiências da alma coletiva. Mudar sua relação com o passado não é só libertação pessoal, é um ato que ressoa nesse campo. Essa visão amplia a responsabilidade interior. Cada mudança é também um impacto no todo. Existe uma dimensão onde o tempo se dobra, segundo Toth. É um ponto de silêncio, onde o passado deixa de existir como algo fixo e se torna potencial. Esse ponto não é encontrado no pensamento lógico, mas na percepção direta. É como encontrar uma porta invisível em sua consciência, uma passagem para a transformação interna, onde o passado é reescrito em outra chave. Essa transformação não é linear, é simbólica. Toth ensinava que a memória é uma linguagem arquetípica. Isso quer dizer que mudar o passado é mudar a leitura dessa linguagem. É um trabalho de interpretação interna, onde a memória deixa de ser um dado objetivo e se torna uma experiência viva, sujeita à sua consciência criadora. A memória guarda emoção, e emoção guarda significado. Mudar o passado é alterar esse significado. Toth chamava isso de mudar o selo da alma. Essa mudança não exige manipulação, exige presença consciente. Quando você muda a qualidade da presença sobre a memória, altera seu peso vibracional. Isso muda o campo interno e, consequentemente, sua experiência externa. O silêncio interno é uma técnica essencial nesse caminho. Toth dizia que o silêncio é o espaço onde passado e futuro coexistem. Não é ausência de pensamento, mas presença plena. Nesse espaço, a memória perde seu peso e se torna maleável. É nesse ponto que a consciência encontra a chave para reescrever sua história sem alterar fatos, mas alterando sua relação com eles. Mudar o passado não é apagar, é ressignificar. Toth ensinava que cada alma é um escriba que interpreta sua própria história. Alterar a relação interna com a memória é alterar a própria escrita dessa história. É perceber que a liberdade não está em mudar o passado fora de você, mas em mudar o significado interno que mantém esse passado vivo. A ressignificação é uma prática viva. Ela exige atenção contínua, não apenas um ato isolado. Toth dizia que a atenção é como uma luz que revela o significado oculto dentro da memória. Quando essa luz se mantém ativa, o passado perde seu peso e se abre para novas possibilidades. Essa prática é silenciosa, mas transformadora. Há algo paradoxal nesse processo. Mudar o passado não é agir sobre ele, mas agir sobre a percepção presente. Toth chamava isso de inversão do tempo. É perceber que não se muda o passado, mas se muda a relação com ele agora, criando uma nova história interna. Essa percepção quebra a estrutura comum da relação com o tempo e abre uma nova forma de viver. O passado não vive separado de você. Ele vive dentro de você como uma narrativa interna. Toth ensinava que mudar essa narrativa é mudar a própria estrutura do ser. Isso exige não força, mas consciência. É perceber que o peso do passado é uma escolha inconsciente e que a libertação é uma escolha consciente. Existe uma dimensão que poucos acessam. A memória como linguagem viva. Toth
dizia que a memória é escrita em símbolos que carregam significado. Mudar o passado é mudar a interpretação desses símbolos, é como aprender a ler sua própria vida em outra língua, uma língua onde o sentido é liberdade e não prisão. A percepção profunda é que o passado não existe separado do presente. Todd ensinava que o presente é a porta para mudar o passado. Isso quebra a visão comum de que precisamos voltar no tempo. A chave está na consciência agora, pois é ela que mantém ou dissolve o peso das memórias. Cada memória é uma frequência. Todd dizia que mudar o passado é mudar essa frequência. Essa mudança não é mental, é vibracional. É um movimento silencioso que altera a estrutura interna que mantém o passado vivo. Isso significa que a transformação não está no passado, mas na percepção presente que o reescreve. O que você percebe agora sobre sua história muda tudo. Todd ensinava que mudar o passado é mudar o eixo interno. Não é uma mudança externa, mas uma transmutação interna profunda. Isso transforma a relação com o tempo e com você mesmo. Essa percepção é uma iniciação silenciosa. Se o passado é uma construção interna, então mudar sua relação com ele é mudar a construção do seu ser. Todd dizia que a alma é escrita em símbolos, e mudar o significado desses símbolos muda a alma. Essa mudança é invisível, mas altera tudo. É a alquimia silenciosa do tempo e da memória. E se a chave para mudar o passado não fosse um ato externo, mas uma mudança na qualidade da atenção? E se Todd tivesse guardado como segredo que o poder de reescrever sua história está na consciência que você mantém agora? Você estaria disposto a experimentar essa mudança? E se esse fosse o início de uma nova história que ainda nem sabe existir? Ainda há algo profundo que precisa ser revelado antes que essa compreensão se complete. O que foi compartilhado até agora não é o final. É apenas um portal de entrada para algo maior. Uma prática interna que dissolve a barreira entre o agora e o passado, como se cada respiração fosse uma chave capaz de reescrever a própria essência da história pessoal. Todd não deixa seus ensinamentos como simples ideias. Ele os entrega como sementes, destinadas a germinar na consciência daqueles que se permitem transcender o entendimento linear do tempo. Esse próximo passo não é um detalhe, é a abertura de um novo eixo existencial, onde o passado se torna fluido e acessível ao toque da atenção desperta. Comente abaixo. Eu escrevo minha história. Essa será a sua chave verbal mística para selar este momento de expansão. Esse pequeno ato carrega o selo de compromisso com sua transformação. Seja membro do canal Todd, porque cada membro acessa conteúdos exclusivos, caminhos silenciosos para o despertar e ativações profundas da consciência. É a porta iniciática para a sabedoria hermética. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si, e algo silencioso, mas transformador, começou a despertar. Cada palavra aqui é um fragmento do espelho onde o escriba divino observa o próprio tempo. Agora resta algo essencial: abrir o próximo portal de percepção. Se essa jornada ressoou com o seu momento de vida, inscreva-se e continue conosco explorando as chaves do pensamento, da consciência e da sabedoria ancestral. A essência deste caminho está além de palavras. Ela é vivida em silêncio. Todd nos lembra que mudar o passado é, na verdade, um ato de renovação interna que ecoa pela eternidade da alma. A cada escolha consciente, você reescreve não apenas sua história, mas a própria natureza do tempo. E a última reflexão que deixo antes que este instante se torne memória é: a verdadeira mudança não vem de fora. Ela nasce quando reconhecemos que o escriba celestial habita em nós. O passado é um espelho e você escolhe o reflexo que deseja contemplar.